Imagine a previsão meteorológica mais insana de sempre. Céu nublado com possibilidade de chuva de ratos mortos recheados com comprimidos. Não é um filme de ficção, mas um plano governamental real para salvar a Flórida de um colapso total. Para deter um exército de pitões birmanesas que engolem veados inteiros, as autoridades consideram o bombardeamento aéreo de roedores tóxicos. Em Guam, isto funcionou. Mas por que razão este remédio pode acabar por matar as últimas 120 panteras nativas do planeta? Para compreender a urgência deste plano radical, temos de olhar para a escala monstruosa do inimigo que se esconde sob a superfície dos pântanos. Os Everglades, uma das zonas úmidas mais vitais da América, estão a ser sufocados por uma invasão biológica sem precedentes. A população de pitões birmanesas cresceu para números que desafiam a contagem, com estimativas a apontar para dezenas de milhares destas criaturas camufladas na vegetação densa. Não estamos a falar de simples répteis. Os adultos desta espécie são verdadeiras máquinas biológicas de predação, atingindo comprimentos de quase 5 metros e pesando cerca de 75 quilogramas de puro músculo constritor. O corpo destes animais funciona como uma meia de borracha infinitamente elástica, capaz de distender-se para acomodar presas maciças. As autópsias realizadas nestes invasores revelaram conteúdos estomacais aterrorizantes, jacarés adultos digeridos e veados de cauda branca engolidos inteiros, com cascos e chifres intactos. A fome destes predadores é tão absoluta que em certas áreas dos Everglades, a população de mamíferos nativos, como guaxinins e gambás, colapsou em mais de 90%. Os métodos atuais de controle humano parecem brincadeira de crianças contra esta maré viva. O famoso Desafio Python, uma caçada anual organizada pelo Estado, consegue remover apenas entre 100 e 200 cobras por ano. Desde o ano de 2017, os agentes estatais eliminaram pouco mais de 10 mil espécimes. Pode parecer muito, mas estatisticamente é apenas uma gota num oceano verde infestado. A situação atingiu um ponto crítico que exige uma intervenção à escala industrial, algo que vá muito além da caça manual e atinja o coração reprodutivo da população invasora. É neste cenário de desespero total que os gestores ambientais olham para o passado, para uma operação quase militar realizada numa pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. A história transporta-nos para a ilha de Guam, um território que outrora foi um paraíso sonoro, vibrante com o canto de dezenas de espécies de aves tropicais. Mas, em meados do século XX, um passageiro clandestino chegou à ilha escondido em equipamento militar. A cobra arbórea castanha. O que se seguiu foi o silêncio. Sem predadores naturais e com um apetite voraz, estas cobras multiplicaram-se a uma velocidade aterrorizante, atingindo densidades populacionais nunca vistas em nenhum outro lugar da Terra. 5.000 cobras por cada 4 milhas quadradas de selva. O impacto foi catastrófico e imediato. 12 espécies de aves deixaram de se reproduzir localmente, e 8 espécies viram as suas populações reduzidas em 90%. A ilha ficou muda. A cultura local, as lendas e as canções ligadas às aves desapareceram. Mas a devastação não foi apenas ecológica, foi uma crise infraestrutural. Com a sua necessidade constante de escalar em busca de presas, as cobras confundiam frequentemente as linhas de alta tensão com ramos de árvores. O resultado foram cerca de 200 apagões elétricos totais por ano, mergulhando a ilha na escuridão repetidamente e causando prejuízos econômicos diretos estimados em 4 milhões e 500 mil dólares anuais. Foi então que a ciência contra-atacou com uma descoberta peculiar e inesperada. O paracetamol, o ingrediente ativo comum que tomamos para dores de cabeça, revelou-se fatal para estas cobras. Uma dose de apenas 80 miligramas, 3 onças de substância, é suficiente para neutralizar um indivíduo médio. A solução logística foi digna de um filme de guerra. Ratos mortos, implantados com o comprimido e equipados com pequenos paraquedas de cartão, foram lançados de helicópteros sobre a copa das árvores. Os resultados foram inegáveis. Nas zonas onde esta chuva de ratos ocorreu,
A população de cobras invasoras caiu 80%. O método funcionou. A praga foi controlada pela química e pela gravidade, inspirando a Flórida a considerar a mesma arma. A mecânica por trás deste cavalo de Troia biológico é fascinante na sua simplicidade brutal. O paracetamol interfere na capacidade do sangue da cobra de transportar oxigênio, levando a uma falência orgânica rápida e irreversível. Para a Flórida, o plano estratégico não visa primariamente os gigantes de 5 metros que já dominam o topo da cadeia alimentar, mas sim a base da pirâmide, as pitões jovens. Estes espécimes juvenis, que ainda medem até 2 metros de comprimento, têm uma dieta baseada em pequenos roedores e, crucialmente, passam muito tempo nas árvores, tal como as suas primas invasoras de Guam. A estratégia é cortar o ciclo de vida pela raiz, eliminar os jovens antes que se tornem os monstros reprodutores que dominam o pântano. Se as autoridades conseguissem saturar a floresta com iscas suficientes, a teoria diz que a próxima geração de pitões seria dizimada. Imagine a logística: milhões de ratos congelados, cada um carregando a sua carga tóxica de 80 miligramas, seriam dispersos por aeronaves numa grelha precisa sobre as áreas mais inacessíveis e densas dos Everglades. Parece o plano perfeito de erradicação em massa, uma solução cirúrgica para um problema gigantesco. Contudo, há uma diferença fundamental entre uma ilha isolada no Pacífico e uma península continental conectada a uma das redes ecológicas mais complexas da América do Norte. Em Guam, a biodiversidade já tinha sido varrida pelas cobras. Na Flórida, a floresta ainda está cheia de bocas famintas que não são o alvo, mas que podem tornar-se as vítimas colaterais desta guerra química. Aqui reside o perigo mortal e invisível da operação. O paracetamol não é uma arma inteligente, ele não escolhe quem o consome. Na biologia da maioria dos mamíferos, este composto é processado pelo fígado e, em doses elevadas, torna-se extremamente tóxico, causando necrose hepática aguda. Os Everglades não são um laboratório estéril, são um banquete competitivo onde a comida é escassa. Guaxinins e gambás, cujas populações já foram dizimadas em 90% pela predação das pitões, seriam os primeiros a encontrar estas iscas gratuitas caídas do céu. Um guaxinim não recusaria uma refeição fácil que não oferece resistência, e ao ingerir o rato tratado, assinaria a sua própria sentença de morte, sofrendo danos nos órgãos internos e redução das taxas de sobrevivência. Mas o risco escala para níveis trágicos quando olhamos para o topo da cadeia alimentar nativa. A pantera da Flórida é um dos felinos mais ameaçados e raros do mundo. Restam apenas entre 120 e 230 indivíduos na natureza. Estes majestosos predadores são oportunistas. Se encontrarem uma carcaça fresca num ramo ou na relva, irão alimentar-se sem hesitação. A ingestão de ratos envenenados por uma única pantera representaria um golpe devastador para a diversidade genética da espécie, empurrando-a ainda mais para a extinção. E o raio de destruição estende-se até aos quintais das casas que bordejam os pântanos. Para um gato doméstico que vagueia perto das zonas de conservação, a margem de erro é inexistente. A sensibilidade dos felinos a esta droga é extrema. Bastam 0,02 onças de paracetamol para desencadear sintomas graves de envenenamento. Vômitos, inchaço facial massivo, anemia severa e, frequentemente, um desfecho fatal se não houver tratamento imediato. A chuva de ratos transformaria a floresta num campo minado tóxico para qualquer mamífero carnívoro ou omnívoro, criando um efeito dominó onde a tentativa de salvar o ecossistema poderia acabar por silenciá-lo ainda mais rápido do que as próprias cobras invasoras. A precisão de um lançamento aéreo em larga escala é, por natureza, limitada. O vento, a densidade da folhagem e a topografia complexa significam que muitas destas iscas não ficariam penduradas nas árvores, mas cairiam no solo, ou pior, na água. Os Everglades são, essencialmente, um mundo aquático, um rio de erva. Se os ratos caírem nos rios, lagos e pântanos, o veneno entra no domínio aquático. Peixes predadores e outras criaturas subaquáticas engoliriam as iscas, introduzindo o paracetamol na cadeia alimentar subaquática, com consequências desconhecidas. Mas talvez a maior ironia trágica deste plano seja o fogo amigo contra os próprios aliados na luta contra as pitões.
A cobra índigo oriental, uma espécie nativa e protegida, é imune ao veneno de outras cobras e é conhecida por predar pitões jovens. Ela é uma das poucas defesas naturais que a Flórida tem. No entanto, a cobra índigo também consome roedores. Ao comer um rato armadilhado, este aliado crucial morreria, removendo uma barreira biológica natural contra a invasão. O mesmo destino aguarda as cascavéis locais, cujas populações também seriam atingidas. Além disso, existe o risco insidioso de envenenamento secundário. Aves de rapina, como águias, falcões e corujas, podem não morrer imediatamente ao comer um único rato, mas quando levam essa presa contaminada para o ninho, alimentam as suas crias. Os pintos, com os seus fígados subdesenvolvidos e massa corporal minúscula, têm uma tolerância muito menor às toxinas. O resultado seria ninhos silenciosos, repetindo o pesadelo de Guam, mas desta vez causado pela mão humana e não pelas cobras. Esta não é a primeira vez que a humanidade tenta jogar a ser Deus com o controle de pragas, e o histórico global é repleto de avisos severos e dilemas éticos. Na Austrália, o uso do veneno conhecido como 1080 para controlar raposas e gatos selvagens gerou uma controvérsia feroz, embora tenha ajudado a recuperar populações de pequenos marsupiais, como o quokka e o wallaby, em certas regiões. O custo foi a morte agonizante de espécies não-alvo. Águias audazes e lagartos monitores sofreram envenenamentos acidentais ao consumir as iscas ou as carcaças, levantando questões sobre se é aceitável sacrificar alguns animais nativos para salvar outros. A ciência tentou ir ainda mais longe com a modificação genética. A empresa biotecnológica Oxitec libertou milhões de mosquitos geneticamente modificados no Brasil e na Flórida, programados com um gene de autodestruição para combater a dengue e o vírus Zika. Embora os dados mostrem uma redução impressionante de 95% nos mosquitos portadores de doenças em algumas áreas brasileiras, o projeto enfrentou uma resistência social feroz. Moradores da Flórida protestaram com cartazes dizendo "não somos cobaias", temendo mutações desconhecidas e consequências a longo prazo. Um estudo da Universidade de Yale, em 2019, sugeriu que alguns destes mosquitos transgênicos sobreviveram e cruzaram-se com a população local, criando híbridos cuja robustez genética é desconhecida. Estes exemplos globais mostram que, quando tentamos manipular as engrenagens complexas da natureza em escala industrial, as consequências imprevistas estão sempre à espreita. A humanidade dominou a arte de dividir o átomo, construir arranha-céus que tocam as nuvens e editar o código genético da vida, mas continuamos humilhados pela complexidade bruta de uma cadeia alimentar selvagem. A ideia de bombardear a Flórida com milhões de ratos tóxicos permanece, por enquanto, um plano nas gavetas dos estrategas ambientais. O risco de sacrificar as últimas panteras ou envenenar as águas dos Everglades é um preço que a sociedade ainda não está disposta a pagar. Às vezes, a engenharia mais poderosa não é a intervenção radical, mas a sabedoria de reconhecer que não existe uma pílula mágica para consertar o mundo natural, sem causar feridas ainda mais profundas. No final, a batalha pelos Everglades continua, homem contra monstro, num equilíbrio frágil onde cada movimento pode ser o último. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa.
Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas, biologicamente, essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomia Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. E imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície. Ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para a escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia.
Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados. Mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais. E quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões. E elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam. Elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam.
Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos, brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. Nós a chamamos de grama, o alimento favorito dos pandas, uma planta oca que balança com o vento. Mas se você esmagar essa mesma planta com uma pressão de 120 toneladas, ela se transforma em um monólito mais duro que o carvalho e capaz de substituir o aço. O bambu cresce 30 centímetros por dia, mas a indústria aprendeu a travá-lo no tempo. Como transformamos 200 milhões de toneladas de tubos verdes em uma fábrica de aço verde que movimenta bilhões de dólares? Tudo começa com uma explosão de vida nas florestas tropicais da Ásia, onde o ciclo da natureza opera em uma velocidade que desafia a lógica. Enquanto uma árvore de madeira nobre leva décadas, 30 ou 40 anos, para atingir o tamanho de corte, o bambu completa sua jornada em apenas 3 anos. É uma corrida biológica frenética. Imagine estar no meio dessa floresta. Você quase pode ouvir a planta crescendo, esticando-se em direção ao sol, a uma taxa de 30 centímetros a cada 24 horas. Mas colher essa abundância não é um passeio no parque, é uma operação logística de escala militar. Estamos falando de remover anualmente 200 milhões de toneladas de hastes, que se erguem a alturas de 6 a 10 vezes maiores que um ser humano. A colheita é uma batalha entre a eficiência mecânica e a sabedoria agrícola. Nas grandes plantações industriais, o som ensurdecedor das motosserras domina o ar, cortando as hastes horizontalmente para a máxima velocidade. Mas essa brutalidade tem um preço. O corte reto permite que a água da chuva se acumule no toco, apodrecendo a raiz e matando a planta para sempre. É por isso que nas encostas mais valiosas, a tecnologia recua para dar lugar à habilidade humana. Trabalhadores experientes com movimentos rápidos e precisos usam facões afiados para golpear a base do bambu em um ângulo inclinado perfeito. Não é apenas estilo, é engenharia de sobrevivência. Esse ângulo faz a água escorrer, protegendo a raiz subterrânea e permitindo que a floresta se regenere sozinha em apenas 6 a 12 meses. No entanto, essa fábrica natural exige combustível. O bambu é um devorador voraz de nutrientes. Ele suga a vida do solo para crescer tão rápido. Após 5 ou 10 anos de colheitas intensivas, a matéria orgânica da terra pode cair em até 40%. É um lembrete de que mesmo o recurso mais renovável do mundo tem seus limites físicos. As montanhas de hastes cortadas são empilhadas manualmente ou por pequenos guindastes, carregadas em caminhões que gemem sob o peso da carga verde, correndo para as fábricas antes que a biologia comece a degradar o material. Assim que chegam à zona de processamento, o caos orgânico deve ser transformado em ordem industrial. A primeira etapa é a seleção impiedosa.
Sensores e olhos treinados separam os gigantes. Os colmos mais grossos e sólidos são destinados a suportar o peso de edifícios, enquanto os mais finos e elegantes seguirão para nossas cozinhas. O som ambiente muda do farfalhar das folhas para o grito agudo de serras circulares automáticas. Essas máquinas, verdadeiras bestas de aço, processam milhares de hastes por hora. Elas fatiam o bambu em seções padronizadas de 1 a 2 metros, com uma precisão que deixa bordas limpas e desperdício quase zero. Mas há um problema estrutural: o bambu é bloqueado por dentro. Para torná-lo útil, máquinas de perfuração de alta velocidade avançam como torpedos através do centro de cada tubo, destruindo as paredes internas, os nós, e criando um cilindro perfeitamente oco e liso. Agora enfrentamos o inimigo invisível, o açúcar. O bambu é rico em amido, um banquete doce para insetos e mofo. Se deixássemos o material como está, ele apodreceria em poucos meses. A solução é um purgatório químico e térmico. As seções de bambu são mergulhadas em tanques titânicos de água fervente ou câmaras de vapor pressurizado. Ali, elas cozinham por 6 a 12 horas consecutivas. Muitas vezes, adicionam-se soluções alcalinas suaves, como peróxido de hidrogênio, para branquear e esterilizar profundamente as fibras. Esse processo mata qualquer organismo vivo e dissolve o amido. É essa fervura que concede ao bambu sua imortalidade industrial, estendendo sua vida útil de meses para mais de 15 anos, permitindo que ele enfrente chuva, sol e tempo sem se desfazer. Com o material agora estéril e durável, começa a transformação geométrica. O objetivo é fazer o impossível: transformar um tubo redondo em uma placa plana. O bambu é dividido em tiras longas e finas, que passam por plainas de precisão que removem a casca verde e a pele interna, deixando apenas a carne dourada da madeira. Essas tiras são então banhadas em adesivos biológicos modernos, livres de toxinas como o formaldeído, preparando-se para a união. O que acontece a seguir é uma demonstração de força bruta. As tiras são organizadas e enviadas para prensas hidráulicas gigantescas. Imagine o peso de uma locomotiva concentrado em uma única mesa. A máquina aplica uma pressão esmagadora, de 80 a 120 toneladas, combinada com o calor intenso. Sob essa força, as tiras individuais deixam de existir. Elas se fundem, os espaços vazios desaparecem, e a cola penetra em cada poro microscópico. Quando a prensa se abre, não vemos mais plantas, mas painéis sólidos e pesados. Após o resfriamento, essas chapas são lixadas e polidas até brilharem como vidro. Este é o compensado de engenharia. Parece madeira nobre, tem a textura da natureza, mas foi forjado com a precisão de uma linha de montagem automotiva. Mas para sustentar o mundo moderno, às vezes precisamos de algo mais forte que a madeira. Precisamos de algo que compita com o concreto e o aço. Bem-vindos ao nascimento do Strand Woven Bamboo, ou bambu trançado de alta densidade, o verdadeiro titã desta indústria. Aqui, o processo é violento. Em vez de cortar tiras organizadas, trituradores industriais esmagam o bambu, reduzindo a planta a feixes de fibras longas e ásperas. A estrutura original é completamente aniquilada para que possamos construir uma melhor. Essas fibras soltas, agora parecendo uma massa de fios desordenados, são mergulhadas em resinas de alta resistência e secas até o ponto exato de umidade. A mágica acontece na prensagem. As fibras são dispostas em camadas, cruzadas em direções diferentes para criar uma malha inquebrável e enviadas para prensas ainda mais poderosas que as anteriores. O calor sobe, a pressão atinge níveis estratosféricos, e a mistura de fibra e resina se torna um bloco único. O resultado é um material com uma densidade tão alta que afunda na água. Ele é 25% mais duro que o carvalho, ou a teca, as madeiras mais nobres do mundo. É uma rocha orgânica, imune a rachaduras, cupins e umidade. Este superbloco custa caro, chegando a $2.000 por metro cúbico, mas é o preço da eternidade. Ele é usado em vigas de arquitetura pesada e pisos de alto tráfego, provando que a grama pode ser a base das nossas cidades. Enquanto prensas colossais criam vigas em outra ala da fábrica, a batalha é travada no campo da precisão milimétrica.
O bambu prova sua versatilidade ao ser moldado em objetos que tocam nossos lábios todos os dias. Placas sólidas daquele bambu prensado são alimentadas em máquinas de corte a laser de alta velocidade. Feixes de luz invisível queimam o material com precisão de microns, recortando centenas de colheres e garfos de uma única chapa em segundos. Não há serragem, apenas fumaça e a forma perfeita emergindo da madeira. Mas a engenharia atinge seu auge na produção de escovas de dente. Máquinas de controle numérico computadorizado, ou CNC, pegam pequenos blocos de bambu e os esculpem em cabos ergonômicos, cheios de curvas complexas, como se fossem feitos de plástico moldado. A etapa mais delicada é a inserção das cerdas. Brocas mais finas que uma agulha perfuram a cabeça da escova, criando furos minúsculos onde pinos de aço inoxidável ancoram as cerdas. Uma única linha de produção cospe 3.000 escovas por dia. Parece muito, mas é um grão de areia no deserto. O mundo descarta 3,5 bilhões de escovas de plástico por ano. O bambu está tentando lutar contra essa montanha de lixo, oferecendo uma alternativa que a Terra pode digerir, mas a escala do nosso consumo de plástico é o verdadeiro monstro a ser vencido. Às vezes, a tecnologia mais avançada é aquela que respeita o design original da natureza. Para fazer canudos, não precisamos esmagar ou colar nada. Precisamos apenas aperfeiçoar o tubo que a natureza nos deu. Mas não se engane, a simplicidade exige perfeição. De milhões de hastes, apenas as mais jovens, retas e com diâmetro entre 1 e 2 centímetros, são selecionadas. O resto é descartado. A transformação de um caule selvagem em um utensílio seguro é obsessiva. Máquinas equipadas com escovas rotativas longas e finas penetram no interior de cada canudo, lixando as paredes internas a velocidades vertiginosas. Isso é crucial. Qualquer farpa interna poderia ser perigosa. O canudo deve ser tão liso por dentro quanto por fora. Após serem cozidos para esterilização e secos até atingirem 10% de umidade, lasers de alta definição gravam marcas e logotipos diretamente na casca, sem usar uma gota de tinta tóxica. É um produto elegante, reutilizável e totalmente natural. Mas a dura realidade do mercado é que os canudos de bambu natural representam apenas 3 a 5% das vendas globais. Eles perdem a guerra de preços para o plástico e até para as versões de papel, mostrando que ser o melhor nem sempre significa ser o mais popular. Em uma indústria que movimenta milhões de toneladas, o corte, o lixamento e a perfuração geram uma tempestade de poeira e sobras. O que fazemos com as montanhas de serragem? Em uma fábrica moderna, o conceito de lixo não existe. Sistemas de exaustão gigantescos sugam cada partícula de pó do ar, como pulmões mecânicos limpando o ambiente. Esse pó é coletado, seco e moído novamente até se tornar uma farinha ultra fina, com partículas medindo entre 80 e 120 microns. Isso é mais fino que o pó de café. Essa farinha de bambu torna-se a base para a alquimia moderna, os biocompósitos. Em misturadores industriais, o pó é combinado com amido de milho, minerais e adesivos biológicos secretos. A mistura resulta em uma massa que pode ser injetada em moldes, comportando-se exatamente como o plástico, mas feita de plantas. É a promessa final de um ciclo fechado, onde até a poeira da produção se torna um novo produto. No entanto, a ciência ainda batalha com a segurança. Reguladores na Europa estão de olho nesses compósitos, preocupados com a migração de químicos sob calor. É um lembrete de que inovar com materiais naturais é um caminho cheio de obstáculos técnicos e burocráticos. Ao olharmos para o produto final, seja um piso indestrutível ou uma simples escova de dentes, é difícil acreditar que tudo começou com um broto verde rompendo o solo da floresta. Nós pegamos uma grama que cresce 30 centímetros por dia, uma planta oca e frágil, e através da pressão de 120 toneladas e do calor infernal, forjamos a fábrica de aço verde. O bambu provou que pode ser mais forte que o carvalho, mais flexível que o concreto e mais sustentável que o plástico.
A engenharia humana domou a natureza sem destruí-la. Mas a revolução tem um custo. Enquanto o plástico for barato e fácil, o bambu continuará sendo uma escolha consciente, um luxo necessário. A tecnologia está pronta, as máquinas estão aquecidas e as florestas estão crescendo. A única peça que falta nessa engrenagem gigante para mudar o mundo é a nossa decisão de pagar o preço pelo futuro. Você sabia que a humanidade produz mais de 300 mil toneladas de corned beef todos os anos? Essa quantidade colossal é suficiente para encher uma cidade inteira do tamanho de Miami, com blocos vermelhos e densos de carne indestrutível. Mas aqui está o erro que 80% das pessoas cometem. Elas acham que existe milho, ou corn, dentro da lata. A verdade é chocante. Não há um único grão de milho nestes milhões de latas. Corn vem de cristais de sal do tamanho de grãos, a única arma capaz de vencer o tempo antes da geladeira existir. Hoje, vamos entrar em uma indústria de 9 bilhões de dólares para ver como o calor, o sal e a pressão transformam músculos rígidos em comida eterna. Para entender como essa montanha de carne é criada, precisamos viajar para o coração da América do Sul. Esqueça as fazendas pequenas que você imagina. Aqui estamos falando de impérios de pastagem. O Brasil, a Argentina e os Estados Unidos são as 3 superpotências que dominam o mercado global. Mas é nas savanas brasileiras que a escala desafia a imaginação. Imagine pastos que se estendem por milhares de quilômetros, uma paisagem vasta e aberta sob um sol implacável. A maioria dos animais não sobreviveria a esse calor tropical, mas aqui reina o zebu. Este gado não é apenas um animal, é uma máquina biológica aperfeiçoada pela evolução. Eles possuem glândulas de suor enormes e uma pele espessa projetada para dissipar o calor que mataria outras raças. Enquanto o mundo se preocupa com rações caras à base de grãos, o zebu faz um milagre econômico. Ele ganha quase 1 quilograma de peso por dia, comendo apenas capim grosseiro. É uma conversão direta de energia solar e grama em músculo maciço. Eles nascem diretamente no pasto, amamentam e crescem sem luxos. Quando atingem 18 meses, entram na fase de aceleração industrial. O objetivo biológico muda. Agora, o corpo do animal foca em construir fibras musculares longas, firmes e estáveis. Não é apenas carne, é a estrutura que sustentará uma indústria bilionária. Ao atingirem 500 quilogramas, eles são movidos. O resultado é uma torrente de 2 milhões e 300 mil toneladas de carne exportada anualmente pelo Brasil, alimentando as linhas de processamento que nunca param. O momento em que o gado deixa o pasto marca o fim da biologia e o início da engenharia. A transformação de um ser vivo em matéria-prima industrial exige precisão absoluta e velocidade letal. No início da linha, a prioridade é desligar o sistema. O animal é contido e, com a precisão de um cirurgião, uma pistola de dardo cativo dispara no centro exato da testa. Não há barulho de pólvora, apenas o som seco da mecânica. O disparo interrompe a atividade nervosa instantaneamente. O animal perde a consciência antes de sentir dor. É um fim humano para garantir uma qualidade industrial. Depois que o couro e os órgãos são removidos, o que resta é uma carcaça de centenas de quilogramas pendurada em trilhos de aço. Agora, observe a violência controlada das máquinas. Serras de fita industriais, rugindo a 3.000 rotações por minuto, descem sobre a espinha dorsal. O som é ensurdecedor, mas o corte é silencioso em sua perfeição. A lâmina atravessa o osso mais duro do corpo, como se fosse manteiga, guiada por lasers ou mãos experientes ao longo do eixo espinhal. Em segundos, a carcaça se abre em 2 metades simétricas. Não é apenas estética, é eficiência térmica. Essa divisão permite que o frio penetre nos ossos mais rápido, preparando a carne para o desmembramento cirúrgico que virá a seguir. Dentro da fábrica, nem toda a carne tem o mesmo destino. Para o corned beef, os engenheiros de alimentos buscam uma peça específica, uma peça que muitos considerariam dura demais para um bife de luxo, o peito ou brisket. 70% de cada lata que você vê na prateleira vem dessa região frontal do animal. Pense na física disso. O animal passa a vida inteira em pé. Os músculos do peito sustentam centenas de quilos contra a gravidade, dia e noite.
Esse esforço constante cria fibras grossas, resistentes e entrelaçadas com gordura. É uma carne construída para o trabalho pesado. A outra parte vem das pernas traseiras, ricas em colágeno. O colágeno é o cimento da natureza. Em sua forma crua, é duro e borrachudo. Mas os produtores sabem que, sob o calor certo, esse tecido conjuntivo se transformará na gelatina, que dá ao corned beef sua textura famosa. Nas mesas de corte, açougueiros de elite trabalham em um ritmo frenético. Eles não precisam olhar duas vezes. Eles sentem a direção das fibras e a elasticidade da carne através de suas luvas de malha de aço. É um balé sangrento, onde a anatomia é desmontada peça por peça, separando o que será bife de luxo do que será a base da nossa lata indestrutível. Agora, a carne entra na fase que lhe dá o nome. Se deixássemos esses blocos de músculo ao ar livre, eles apodreceriam em dias. Para vencer a morte celular, usamos o sal. Mas a imersão tradicional em tanques de salmoura é lenta demais para o mundo moderno. O sal demoraria dias para penetrar no centro de um pedaço grosso de peito. A indústria não tem esse tempo. A solução é a injeção de alta pressão. Imagine uma máquina que parece um instrumento de tortura futurista, equipada com centenas de agulhas de aço inoxidável. Cada agulha tem apenas 1,2 milímetros de espessura. Elas descem sobre a carne com força hidráulica, perfurando profundamente o tecido muscular. No momento da penetração, elas disparam uma solução precisa de água, sal, nitrito e especiarias. É uma transfusão industrial. O nitrito é a chave. Ele trava a cor vermelha da carne, impedindo que ela fique cinza e cria uma barreira química contra bactérias mortais. O que a natureza levaria uma semana para fazer por osmose, essas máquinas fazem em horas. Cada pedaço de carne sai pesando 10 a 12% a mais, inchado com a salmoura que garantirá sua imortalidade. Com a química definida, é hora de aplicar a termodinâmica. A carne curada é carregada em caldeiras a vapor gigantescas. Não é um cozimento rápido, é um processo lento e deliberado. Durante 3 a 5 horas, a carne é mantida a 70 graus Celsius. Esta temperatura não é aleatória. É o ponto exato de ruptura. A 70 graus, a mágica acontece. O colágeno duro, aquele cimento que tornava a carne impossível de mastigar, começa a derreter. Ele se converte em gelatina líquida, untando as fibras musculares de dentro para fora. Quando a carne sai das caldeiras, ela já não é mais aquele músculo rígido que sustentava o boi. Ela está macia, mas ainda precisa de textura. É aqui que entra o destruidor. A carne é jogada em trituradores industriais, equipados com parafusos duplos que giram a 1.800 rotações por minuto. Lâminas de alta velocidade não cortam a carne aleatoriamente. Elas são projetadas para rasgar as fibras ao longo de seu grão natural. A violência da máquina é calibrada para imitar o desfiamento manual, mas em uma escala de toneladas por hora. O resultado é uma massa de carne solta, suculenta e elástica, mantida unida pela gelatina natural que acabamos de criar. Agora começa a corrida contra a contaminação. A carne processada precisa ser selada em seu túmulo de aço antes que qualquer bactéria possa tocá-la. O enlatamento é uma operação de alta precisão. Êmbolos automáticos comprimem a carne dentro das latas icônicas, expulsando cada bolha de ar. O ar é o inimigo. Se houver oxigênio, haverá oxidação. A precisão é insana. Cada lata é pesada eletronicamente e qualquer desvio maior que 0,5%, meio grama, rejeita o produto. Uma vez seladas hermeticamente, as latas não vão para o armazém. Elas vão para o inferno. Elas entram em autoclaves massivas, câmaras de pressão que lembram submarinos. Lá dentro, a temperatura sobe para 121 graus Celsius. Por 90 minutos, as latas cozinham sob pressão extrema. Nada sobrevive a isso. Qualquer bactéria, qualquer esporo, qualquer vestígio de vida microscópica é obliterado. É este processo que permite que uma lata de corned beef fique na prateleira de um bunker ou de um supermercado por 5 anos sem refrigeração. É comida estéril, protegida por uma armadura de metal. Sensores ópticos e raios-x escaneiam cada lata em busca de defeitos minúsculos no metal, garantindo que a fortaleza esteja segura.
Muitas vezes, ao olhar para essa carne vermelha e curada, as pessoas a confundem com seu primo famoso das delicatessens de Nova York, o pastrami. É fácil entender o porquê. Ambos nascem do mesmo corte duro, o peito, e ambos devem sua cor rosa ao sal de nitrito. Mas enquanto o corned beef é um produto de engenharia interna, focado na injeção de salmoura e na estabilidade, o pastrami é uma obra de arte externa. No pastrami, o sabor é construído de fora para dentro. Ele é esfregado com especiarias secas, criando uma crosta negra e aromática. Depois, ele é defumado lentamente, absorvendo a fumaça da madeira, antes de ser cozido no vapor para ficar macio. O pastrami é servido quente, fatiado na hora, exalando fumaça e especiarias. O corned beef tem um propósito diferente. Ele não foi feito para ser servido em um prato de luxo em Manhattan. Ele foi feito para sobreviver em uma trincheira, no porão de um navio ou na despensa de uma família durante uma tempestade. Ele é a espinha dorsal da indústria de carne enlatada, projetado para durar quando tudo mais falha. Começamos com um mito sobre milho e terminamos com uma realidade de aço e sal. O que sai dessas fábricas não é apenas um produto de conveniência, é o triunfo da técnica sobre a biologia. Pegamos 300 mil toneladas de músculo perecível, vindo de gado que pastava sob o sol escaldante do Brasil, e o transformamos em tijolos de energia que podem durar meia década. Da próxima vez que você puxar o anel de metal e ouvir o som do vácuo sendo quebrado, lembre-se do que foi necessário para colocar aquela carne ali. Quilômetros de pasto, serras de 3.000 rotações, agulhas de precisão e o calor de 120 graus. É mais do que comida. É uma bateria de calorias, carregada pela indústria, pronta para ser usada quando o mundo precisar. Em 1997, uma frota de 1.000 caminhões pesados invadiu um parque nacional intocado. Eles não trouxeram suprimentos, mas 12.000 toneladas de lixo podre e ácido. O local virou um inferno de moscas e mau cheiro. A empresa foi processada, o projeto cancelado e a terra abandonada como um crime tóxico. Mas quando voltaram 16 anos depois, encontraram algo que a ciência não conseguia explicar. Como o lixo mais nojento da indústria criou a floresta mais densa da região? Para entender esse milagre industrial, precisamos primeiro olhar para o chão. A Costa Rica é famosa por ser um paraíso verde, um gigante biológico que guarda 6% de toda a vida do planeta em um pedaço minúsculo de terra. Mas na década de 90, a região de Guanacaste escondia um segredo feio. Não era floresta, era um deserto verde, exaurido pela fome humana por carne. Durante décadas, essa terra não viu árvores, apenas cascos de gado. Milhares de bois pisotearam o solo dia após dia, compactando a terra até ela ficar dura como concreto. A chuva batia e escorria, sem penetrar. Os nutrientes desapareceram, e quando a terra morreu, um inimigo oportunista tomou conta. Uma grama africana invasora, trazida de outro continente, espalhou-se como um vírus. Ela crescia alta, bloqueava o sol e, na estação seca, transformava-se em combustível puro para incêndios devastadores. 40.000 hectares de terra foram declarados clinicamente mortos. Engenheiros florestais tentaram de tudo. Plantaram árvores que morreram de sede. Trouxeram máquinas para arar o solo, mas a grama sempre voltava. A natureza estava travada em um ciclo de destruição. Para quebrar esse ciclo, não bastava plantar sementes. Era preciso algo muito mais radical. Era preciso uma bomba de nutrientes tão massiva que chocasse o sistema de volta à vida. E a munição para essa bomba estava sendo produzida a poucos quilômetros dali, em uma fábrica que não sabia o que fazer com seu lixo. A fábrica se chamava Del Oro. Era uma gigante do processamento de frutas, uma máquina industrial que esmagava milhares de laranjas todos os dias para extrair o suco que o mundo bebia no café da manhã. Mas para cada copo de suco, sobrava uma montanha de cascas, bagaço e polpa ácida. Era um pesadelo logístico, onde colocar toneladas de lixo úmido que apodrece em horas. Queimar era caro e sujo. Aterros sanitários estavam lotados. Foi então que dois ecologistas visionários, Daniel Jansen e Winnie Hallwachs,
Olharam para aquele lixo e não viram um problema. Eles viram energia pura. Eles propuseram um acordo que parecia loucura para qualquer advogado ou engenheiro tradicional. A ideia era simples. A fábrica Del Oro doaria uma parte de suas terras para expandir o Parque Nacional. Em troca, eles teriam permissão para despejar seus resíduos industriais diretamente no solo degradado do parque, sem pagar um centavo, sem tratamento, sem filtros, sem frescuras. Apenas a transferência bruta de biomassa da fábrica para a floresta. Era uma aposta de alto risco. A teoria dizia que as cascas matariam a grama invasora e alimentariam o solo. Mas na prática, ninguém nunca tinha tentado algo nessa escala. Despejar lixo industrial em uma área de conservação soava como uma sentença de morte, não como um remédio. Mas com a terra já morta, o que havia a perder? O contrato foi assinado. Os motores dos caminhões foram ligados. A Operação Laranja estava prestes a começar. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração de força bruta logística. Durante o ano de 1997, a estrada para o parque tornou-se uma esteira transportadora de caminhões caçamba. Dia após dia, eles despejavam suas cargas. Não estamos falando de algumas carriolas de compostagem. Estamos falando de 12.000 toneladas. Para visualizar isso, imagine o peso de quase 2 torres Eiffel, feitas de casca de laranja, jogadas em um pedaço de terra do tamanho de 3 campos de futebol. A paisagem mudou instantaneamente. O solo cinzento e duro desapareceu sob uma camada espessa, laranja e gelatinosa. Em alguns lugares, a pilha de cascas chegava à cintura de um homem adulto. E então, o sol tropical fez o seu trabalho. O calor de 30 graus cozinhou a mistura. A decomposição começou com violência. O cheiro era indescritível. Uma mistura ácida de frutas cítricas fermentadas e podridão que impregnava o ar e as roupas. Nuvens de moscas, densas como fumaça preta, ergueram-se sobre a área. Larvas cobriram o chão. Para um observador comum, aquilo era o apocalipse. Parecia que a indústria tinha vomitado na natureza. Não havia beleza ali, apenas o caos biológico em sua forma mais crua e nojenta. Mas, invisível aos olhos humanos, sob aquela camada fétida, a química do solo estava mudando. A grama africana, que resistiu a incêndios e secas, encontrou algo que não podia vencer: a escuridão total e o peso esmagador de toneladas de biomassa. Mas o mundo humano não tem a paciência da natureza. Enquanto os micróbios começavam seu banquete silencioso, o barulho começou nos tribunais. A visão de caminhões despejando lixo em um parque nacional foi demais para a opinião pública. E pior ainda, atraiu a atenção da concorrência. A Tico Fruit, uma empresa rival que também produzia suco, ficou furiosa. Não porque se importassem com as moscas, mas porque a Del Oro tinha encontrado uma maneira gratuita de se livrar do lixo, enquanto a Tico Fruit ainda pagava caro por isso. Era uma guerra comercial disfarçada de preocupação ambiental. A Tico Fruit processou a Del Oro. Eles alegaram que as cascas eram lixo tóxico, que a acidez destruiria os rios locais e que as pragas destruiriam as plantações vizinhas. Foi uma batalha midiática suja. Manchetes gritavam sobre a destruição do parque. A pressão política montou. Os cientistas tentaram explicar que a feiura era temporária, que a decomposição era parte da cura. Mas ninguém quis ouvir. Em 1998, a Suprema Corte da Costa Rica bateu o martelo. O projeto foi declarado ilegal. Os cientistas foram expulsos. A Del Oro foi proibida de despejar mais uma única casca. O experimento foi encerrado com a marca da vergonha. Uma placa foi colocada no local, mas logo foi engolida pelo mato. Os 3 hectares de terra cobertos de lixo podre foram deixados para trás, esquecidos por todos. Ninguém voltou para medir. Ninguém voltou para ver. Por 16 anos, aquele pedaço de terra desapareceu do mapa. O tempo passou, a chuva lavou as estradas, os governos mudaram e a tecnologia avançou. Em 2013, um estudante de doutorado chamado Timothy Trower estava nos Estados Unidos, revirando arquivos antigos, quando encontrou uma menção a esse experimento fracassado. Ele ficou obcecado com uma pergunta: o que aconteceu com aquelas 12.000 toneladas? Elas ainda estavam lá? O solo tinha virado um deserto ácido, como previram os críticos?
Ele decidiu voar para Costa Rica para descobrir, mas a expedição virou um filme de mistério. Trower tinha as coordenadas de GPS e mapas antigos, mas nada fazia sentido. Onde o mapa dizia que deveria haver um pasto aberto e seco, ele encontrava uma parede impenetrável de vegetação. Eles andaram sob o sol escaldante, cortando cipós com facões, suando, achando que o equipamento estava quebrado. Devemos estar no lugar errado, pensaram. Eles procuravam um deserto, mas estavam cercados por uma selva gigante. Até que, no meio do mato, o pé de alguém bateu em algo duro. Era a placa. A velha placa amarela que marcava o local do despejo, agora enferrujada e quase engolida pelas raízes de uma árvore gigante. O choque foi total. Eles não estavam perdidos. Eles estavam parados exatamente em cima do lixão. Mas o lixo tinha desaparecido. O pasto tinha desaparecido. Em seu lugar, erguia-se uma catedral verde. A equipe de Trower começou a medir, e os dados que coletaram deixaram a comunidade científica de queixo caído. Não era apenas algumas árvores a mais. Era uma revolução total. Eles compararam a área das laranjas com a área vizinha, que não recebeu lixo. A diferença era brutal. A biomassa aérea, ou seja, a quantidade de madeira e folhas vivas, era 176% maior no local do despejo. Era quase o triplo da vida. A grama africana assassina desapareceu completamente. Nem um único pé sobrou. O solo, antes duro e cinza, agora era preto, rico e úmido, carregado de nutrientes que você só encontra em florestas virgens antigas. A copa das árvores era tão densa que bloqueava quase toda a luz do sol, mantendo o chão fresco e úmido mesmo no verão. E o mais incrível, a diversidade de espécies explodiu. Não era uma monocultura. Era uma complexa teia de vida, com figueiras gigantes, cipós e árvores de madeira de lei. E tudo isso aconteceu de graça, sem irrigação, sem pesticidas, sem tratores. Por 16 anos, nenhum humano tocou naquele chão. A natureza pegou o nosso lixo, quebrou cada molécula e construiu um novo mundo. Mas como? Como cascas ácidas criaram vida? A resposta está na escala. Quando você joga uma casca de banana no chão, nada acontece. Mas quando você joga 12 mil toneladas de açúcar, água e fibra, você cria um reator biológico. As cascas sufocaram a grama invasora instantaneamente, tirando a luz dela. Ao mesmo tempo, essa montanha de comida disparou uma explosão populacional de micróbios, fungos e insetos. Foi um banquete microscópico. Esses pequenos trabalhadores quebraram a matéria orgânica em velocidade recorde, liberando calor e nutrientes diretamente na terra. O solo tornou-se uma esponja de recursos. As sementes de árvores locais, trazidas pelo vento ou por pássaros, caíram nesse berço perfeito e cresceram com uma velocidade que seria impossível em condições normais. Mas atenção, isso não é mágica, é engenharia biológica. E como toda engenharia, tem riscos. Funcionou aqui porque o solo não era tóxico, apenas pobre. E o clima tropical acelerou a decomposição. Se tentássemos isso no Alasca, ou com lixo plástico misturado, teríamos criado um desastre. A chave foi usar o resíduo certo, no lugar certo, na quantidade massiva certa. Hoje, se você voar sobre Guanacaste, não conseguirá ver onde o lixo foi jogado. A cicatriz desapareceu, curada por uma floresta vibrante. Aquelas 12 mil toneladas que causaram processos judiciais e escândalos, agora são o sangue que corre nas veias dessas árvores gigantes. O crime tornou-se a cura. Essa história nos força a encarar uma verdade desconfortável. Talvez sejamos nós que estamos errados sobre o que é lixo. Na natureza, o lixo não existe. Tudo é combustível. Tudo é um tijolo para a próxima construção. Nós gastamos bilhões tentando consertar a Terra, com tecnologia delicada, quando às vezes, tudo o que o planeta precisa é que devolvamos a ele os recursos brutos que roubamos, mesmo que eles fedam, mesmo que pareçam feios. A lição da montanha de laranjas é clara. A natureza não precisa da nossa proteção estéril. Ela precisa da nossa colaboração bruta. Se cascas podres podem construir uma selva em 16 anos, o que mais estamos jogando fora hoje que poderia salvar o nosso amanhã? Pense nisso na próxima vez que espremer uma laranja. Sou o narrador do Poder da Indústria e nos vemos na próxima grande transformação.
Imagine uma inclinação de 159%. Isso não é uma estrada, é uma parede vertical de rocha, nos Alpes suíços. Aqui a gravidade não perdoa, e um erro de cálculo significa o fim. No entanto, engenheiros decidiram suspender um sistema de transporte de 800 metros de altura neste abismo, onde é impossível até ficar de pé. Como ancorar toneladas de aço em um penhasco vertical. Bem-vindos à construção mais extrema do mundo. Estamos diante de um desafio que a natureza nunca pretendeu que fosse vencido. O cenário é a região sul da Suíça, um dos terrenos mais acidentados e hostis da Europa. A missão parece suicida: construir uma linha de teleférico chamada Stechelberg-Müren, que se estende por mais de 1,1 quilômetro de distância. Mas a distância não é o problema. O problema é que, nesse trajeto curto, a linha precisa subir quase 800 metros de pura elevação. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de cabines que carregam 85 pessoas subindo uma encosta que atinge um gradiente máximo de 159%. É tão íngreme que, se você tentasse escalar, cairia para trás. Poucos sistemas de transporte no planeta ousam tentar algo assim. Mas antes que possamos falar sobre cabines ou cabos, precisamos falar sobre o chão, ou melhor, a falta dele. A milhares de metros acima do nível do mar, não existe terra plana. O solo é rocha nua, exposta aos ventos ferozes e à neve pesada. Engenheiros veteranos tiveram que tomar uma decisão ousada: projetar uma inclinação de 60 graus. É o único desenho que a montanha aceita, mas para construir as estações, eles precisam criar uma plataforma onde só existe precipício. A solução é bruta, é explosiva. Eles usam detonação controlada para esculpir a montanha. Não é apenas explodir pedras, é cirurgia geológica. Os trabalhadores perfuram uma grade de buracos na rocha, espaçados entre algumas dezenas de centímetros a mais de 1 metro. Dentro de cada buraco, vai uma quantidade de explosivo calculada com precisão farmacêutica. O objetivo não é apenas quebrar a pedra. Se a explosão for muito forte, ela pode criar rachaduras profundas na montanha, desestabilizando a própria base, onde a estação vai ficar. Por isso, as explosões são disparadas em sequência, uma cascata de força, e não todas de uma vez. É uma dança perigosa de fogo e pedra para rebaixar o terreno exatamente para o nível do projeto. Quando a poeira baixa, toneladas de rocha quebrada são removidas, revelando finalmente uma superfície nivelada. A fundação foi conquistada à força. Agora que temos um local para construir, surge um problema logístico que faria a maioria das empresas desistir. Estamos isolados nas nuvens. Não há estradas aqui. Nenhum caminhão de cimento consegue subir uma parede vertical. Nenhum guindaste gigante pode dirigir até o local. Como levar milhares de toneladas de aço e concreto para o topo de uma agulha de pedra? A resposta dos engenheiros é construir um sistema de transporte apenas para construir o sistema de transporte. Eles instalam um teleférico temporário. Pense nisso como uma artéria vital feita de aço, bombeando materiais para o coração da obra. Este não é um passeio turístico, é um sistema de logística aérea bruta. Cada viagem deste elevador de carga carrega entre 1 e 3 toneladas de material. Vigas de aço, sacos de cimento, formas de madeira e até pequenas máquinas são amarradas a paletes e lançadas no vazio. A viagem é lenta e agonizante, com vãos que se estendem por centenas de metros sobre o terreno puro. Cada carga leva de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. E o maior inimigo aqui é o vento. A essa altitude, uma rajada forte pode transformar uma carga de 3 toneladas em um pêndulo mortal. Os operadores precisam planejar cada levantamento com cuidado obsessivo, monitorando o clima segundo a segundo. Se o vento soprar muito forte, a obra para. Tudo depende desse fio de aço provisório. É a única ligação entre a civilização e o canteiro de obras no céu. Com os materiais finalmente chegando ao topo, começa a construção da estação. Este edifício não é apenas uma sala de espera, é uma âncora. Ele precisa segurar a força titânica dos cabos que tentarão puxá-lo montanha abaixo. A equipe define a linha central do edifício com precisão de laser e começa a perfurar o leito rochoso. Eles inserem hastes de ancoragem de aço profundamente na pedra sólida. É como se estivessem aparafusando a estação ao esqueleto do planeta.
Uma vez que as fundações estão presas, começa o vazamento de concreto. Mas a altitude traz outro desafio: o frio extremo. O concreto é temperamental. Se congelar antes de curar, ele perde a força. A equipe precisa compactar o concreto com cuidado e controlar rigorosamente o tempo e a temperatura. É uma corrida contra o clima. Eles constroem pisos, vigas e paredes de suporte, que formam o esqueleto da estação. Sobre esse concreto, eles instalam grandes bases de aço e quadros de suporte para os equipamentos mecânicos. Aqui, a precisão é tudo. Eles estão ajustando pólias e engrenagens gigantes a milhares de metros de altura. Se cometerem um erro de alinhamento agora, não há como chamar um caminhão de serviço para consertar depois. Reparos aqui são quase impossíveis. Por fim, a estação recebe sua pele externa: painéis de metal e vidro. Isso não é estética, é um escudo. Essa armadura protege o maquinário sensível contra ventos uivantes, gelo e neve pesada, permitindo que o sistema opere no inferno branco dos Alpes. Enquanto a estação luta contra o frio na montanha, a verdadeira espinha dorsal do projeto está nascendo em uma fábrica distante. Estamos falando dos cabos de aço. Este é o coração de todo o sistema. Um cabo de teleférico não é uma barra sólida. Se fosse, quebraria na primeira curva. Ele é uma maravilha da flexibilidade e força. Aço de alta resistência é puxado em fios finos, com diâmetros precisos. Em seguida, máquinas colossais torcem esses fios juntos em um padrão complexo para formar pernas de cabo. É como uma corda, mas feita de metal indestrutível. Durante a torção, a tensão de cada fio individual é monitorada continuamente. Se um fio estiver mais frouxo que o outro, a carga não será distribuída igualmente e o cabo pode falhar. O cabo passa então por sistemas de prensagem e compactação para estabilizar sua estrutura interna. Alguns são revestidos com camadas protetoras para resistir à corrosão da umidade alpina. O resultado são carretéis maciços de cabo, cada um pesando dezenas de toneladas. E agora eles precisam sair da fábrica. O transporte é uma missão por si só. Esses carretéis gigantes são carregados em reboques especiais de plataforma baixa. O caminhão precisa navegar por estradas estreitas e curvas fechadas, rastejando em direção à montanha. Embora a fábrica esteja a apenas cerca de 40 quilômetros do local da construção, a viagem pode levar uma semana inteira. É um desfile lento de peso bruto, movendo-se com cuidado cirúrgico para não tombar nas estradas sinuosas. Chegamos agora a uma das fases mais visuais e perigosas: a montagem das torres. As torres de teleférico não vêm prontas. Elas são gigantescas demais. Elas são fabricadas como módulos de aço individuais na fábrica, pré-perfurados para parafusos com precisão milimétrica. Cada peça deve se encaixar perfeitamente na outra. Mas como você monta uma torre de aço em uma encosta onde não há espaço para um guindaste? Você usa um guindaste que voa. Cada seção da torre é levada por um helicóptero. Imagine a cena: um helicóptero pairando no ar rarefeito, segurando um módulo de aço de várias toneladas, enquanto trabalhadores no solo tentam guiá-lo para a posição correta. O vento dos rotores, o barulho ensurdecedor, o abismo logo ao lado. Assim que o módulo toca a base, a equipe corre para prendê-lo com centenas de parafusos de alta resistência. Eles usam chaves de torque para apertar cada parafuso a um valor exato. Não é força bruta, é precisão calibrada. Antes de trazer a próxima peça, eles usam equipamentos de topografia para verificar o alinhamento vertical da torre. Um erro de milímetros na base se tornaria um desvio de metros no topo. No topo da torre, eles instalam os rolos de guia. São conjuntos de roldanas que pesam centenas de quilogramas. Sua posição deve ser perfeita para que o cabo passe suavemente. Se estiverem desalinhados, o cabo se desgastará rapidamente, colocando tudo em risco. É um jogo de Lego para gigantes, jogado na beira do precipício. A estrutura está pronta. Agora vem o sangue do sistema, o cabo principal. Mas você não pode simplesmente puxar um cabo de aço titânico morro acima. Ele é pesado demais. A instalação é feita em etapas como uma boneca russa. Primeiro, um helicóptero ou guincho leva uma corda temporária fina e leve através das torres. Usando essa corda leve, a equipe puxa uma corda um pouco mais grossa, e depois outra e outra.
degrau por degrau, aumentando o tamanho e a carga. Finalmente, eles têm uma corda forte o suficiente para puxar o monstro, o cabo principal de aço. Guinchos de alta capacidade na estação puxam com força bruta, enquanto sistemas de freio na outra ponta seguram o cabo para que ele não deslize descontrolado. Durante todo esse processo, o cabo nunca deve tocar o solo ou roçar nas pedras. Isso danificaria os fios externos. Ele deve flutuar, suspenso no ar. A velocidade é lenta, monitorada metro a metro. Quando o cabo finalmente percorre todo o trajeto, chega o momento da verdade, a emenda. As duas pontas do cabo precisam ser unidas para formar um loop infinito. Não há solda aqui. O aço perderia sua têmpera com o calor. A união é feita manualmente. É uma arte chamada splicing. Trabalhadores em plataformas suspensas, balançando sobre o abismo, desenrolam os fios de aço das pontas do cabo e os entrelaçam uns nos outros, seguindo um padrão matemático complexo. É um trabalho manual e insano. Eles estão tecendo aço com as próprias mãos. Quando o cabo é esticado sob tensão, os fios se apertam uns contra os outros. A própria força que tenta separar o cabo é o que mantém a emenda unida. Não há ponto fraco mecânico. É uma fusão perfeita feita de atrito e geometria. Com o cabo no lugar, faltam apenas os passageiros, ou melhor, as cápsulas que os protegerão. As cabines não são padrão. Elas são projetadas sob medida para esta rota específica, feitas de ligas de alumínio e aço leve. Elas precisam ser leves para não sobrecarregar o cabo, mas fortes o suficiente para resistir a ventos de tempestade. Painéis, pisos de vidro, portas automáticas, tudo é montado na fábrica. O sistema de suspensão que conecta a cabine ao cabo é ajustado com precisão. As cabines são levadas para a base da montanha em veículos especiais e, em seguida, levantadas por helicóptero para serem acopladas ao cabo. O alinhamento aqui é crítico para evitar que a cabine balance ou torça durante a viagem. Em seguida, a alma elétrica é instalada. Sensores, cabos de comunicação e sistemas de controle são conectados. O cérebro do sistema é configurado para gerenciar a velocidade, a aceleração e, o mais importante, a parada. E então começam os testes. O coração mecânico do sistema, motores elétricos potentes e caixas de câmbio gigantes ganha vida. Eles transmitem torque para as polias que movem o cabo. Primeiro, o sistema roda vazio. Depois, vêm os sacos de areia. Toneladas de areia são carregadas nas cabines para simular o peso máximo de passageiros. Os engenheiros observam tudo: vibrações, comportamento do vento e a resposta dos freios. Eles testam paradas de emergência na parte mais íngreme da linha, naquela inclinação absurda de 159%. Os freios devem morder o cabo e segurar a carga instantaneamente. Não pode haver deslizamento. Somente quando cada teste é passado com perfeição, o sistema é aprovado. Olhe agora para a montanha. Onde antes havia apenas rocha impiedosa e vento gelado, agora duas cabines futuristas deslizam silenciosamente. Elas sobem a parede vertical como se a gravidade não existisse. 800 metros de subida em minutos. O que parece mágica é, na verdade, o triunfo da engenharia, do aço e da coragem humana sobre a força bruta da natureza. Bem-vindos ao topo do mundo.